Olá, quinto ano, boa tarde. Tudo bem com vocês, meus queridos? Nós estamos de volta hoje para mais uma aula de religião. A nossa aula de hoje é uma revisão. Antes de começar essa revisão, eu gostaria de fazer uma rápida correção da atividade da aula passada, que teve como título Jesus visita Maria e Marta, certo? A nossa primeira questão diz o seguinte: pinte a resposta correta. Letra A. Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Betânia, certo? Letra B. Jesus tinha duas amigas. Quem eram elas? Maria e Marta. Letra C. Marta e Maria eram primas, sócias ou irmãs? Elas eram irmãs. A segunda questão: como Maria e Marta receberam Jesus em sua casa? Certo? Então, Marta não deu atenção a Jesus porque estava ocupada com o trabalho de casa. Foi a forma de como ela recebeu Jesus. E Maria? Maria sentou-se aos pés de Jesus para escutar seus ensinamentos, certo? Essas foram as maneiras, de como elas receberam Jesus. A terceira: em sua opinião, quem melhor recebeu Jesus? Maria ou Marta? E por quê? Bem, a gente observa pelo texto que foi Maria. Por quê? Porque ela sentou-se aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos, ok? A quarta questão: o que você entende por Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tirar dela? Bem, nós entendemos que ela escolheu a melhor parte porque ela escolheu ouvir os ensinamentos de Jesus. E aquilo que a gente ouve e aprende, ninguém pode tirar de nós. Então é por isso que ela escolheu a melhor parte, Identifique quando agimos como Maria ou Marta. E aí tem número 1, Maria, número 2, Marta. Primeiro quadrinho: quando paramos para ouvir a palavra de Deus, nós agimos como Maria. Então, número 1. Segundo quadrinho: quando nos preocupamos mais com as coisas materiais, nós agimos como Marta. Então, é o número 2. O último quadrinho: quando cantamos meditando a mensagem de Deus, nós agimos como Maria. Então, é o número 1. A sexta questão: no momento atual, quais são as suas principais preocupações? A sexta questão é pessoal. A sétima também e a oitava. A sétima questão diz o quê? O que você pode fazer para que suas preocupações não afastem de Deus? A oitava: como você costuma receber as pessoas em sua casa? Então, essas três últimas questões, elas são pessoal. Ok, meus queridos? Então, vamos lá para a nossa revisão, começando no nosso primeiro assunto, o início da missão de Jesus. Então, no início da missão de Jesus, nós observamos que aconteceu um momento importante, que foi o momento em que ele é batizado, por seu primo João Batista, no Rio Jordão. Então, Jesus foi batizado para dar início à sua missão. Nesse momento, ele pede a João Batista que o batize, Então, João tenta convencer a Jesus a mudar de ideia, dizendo a seguinte forma: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu batize? Naquele momento, Jesus sabia que o batismo para ele, Jesus, era importante, porque revestia, dava força. Então, Jesus precisava de ser batizado para poder seguir adiante. Muitas dificuldades, Jesus sabia que ele ia passar, futuramente. Então, era necessário acontecer o batismo para melhor lhe revestir de todo o poder. Então, Jesus respondeu para João, deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que fazemos tudo o que Deus quer. Então, nesse exato momento, Jesus fala para João que naquele momento tem que ser realmente daquela maneira, tem que acontecer realmente como ele pede para João Batista, que aconteça, que é o batismo. Então, no momento, eles poderiam não entender, João Batista poderia não entender
mas que logo depois ele entenderia. E foi o que aconteceu, né? Então a história conta que logo que Jesus foi batizado, que ele sai da água, o céu se abre e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz, né? O que dizia a voz? A voz dizia da seguinte maneira: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Então, logo depois se observa que o Espírito Santo fez com que Jesus, né, naquele exato momento ali, fosse para o deserto, aonde Jesus ficou lá durante 40 dias, jejuando e orando. Então, a partir daquele momento, a partir do batismo, né, a gente observa como conta a história, que era realmente necessário que Jesus fosse batizado naquele exato momento. E logo em seguida, Jesus passaria por momentos difíceis, complicados. Então, Jesus sai do batismo e vai direto para o deserto, aonde ele ora e jejuma, né, durante 40 dias e 40 noites. E ali a gente observa que Jesus já se preparava para aquela situação a qual ele enfrentaria, que seria a morte e logo após a ressurreição. Ok, meus queridos? Então, esse assunto ele se encontra na página 55 e 56, certo? E nós vamos agora lá para a página 60 e 61, que fala sobre o reino de Deus. O título da aula é O reino de Deus está dentro de nós, certo? Esse tema ele fala sobre as ações, né, dentro do reino de Deus, que algumas pessoas se perguntam pelo texto, quando será mesmo que vai chegar esse reino? As pessoas elas buscam, né, resposta nesse sentido de que elas precisam ver esse reino acontecendo. Elas precisam ver que tipo de reino é esse que fala o texto. Então o assunto diz: o reino de Deus está dentro de nós. No início do texto, Jesus sai caminhando por toda a Palestina, viajou por cidades e povoados, anunciando a boa nova do reino de Deus. Por onde quer que fosse, Jesus estava sempre acompanhado dos 12 discípulos, aqueles homens simples do povo, que ao serem escolhidos por eles, abandonaram tudo e junto com Jesus passaram a formar uma comunidade de amigos. Seguindo Jesus, os discípulos iam aprendendo tudo o que ele ensinava. Então, Jesus já saiu juntamente com seus discípulos, fazendo suas viagens, trabalhando realmente dentro, ou seja, trabalhando no seu reino. Então, eles fazem esse trabalho, né, que é de ajudar, que é de visitar, que é de salvar, que é de curar. Então, quando eles se deparam, né, em uma certa ocasião com os fariseus, perguntam a Jesus, eles mesmos fariseus perguntam a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. E Jesus responde para eles, fariseus: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: veja, está aqui ou está ali. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então, dessa forma, Jesus explicava para os fariseus que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. O reino de Deus são as nossas ações, né? São as coisas que nós fazemos, quando nós ajudamos, quando nós somos solidários, quando nós prestamos, né, a ajuda a outras pessoas, quando damos uma palavra de amor, de conforto. Então, esse reino, ele está dentro de cada um de nós. É as nossas ações, é a maneira como nós usamos para falar, para fazer alguma coisa relacionada com o nosso próximo, seja ela de ajuda, enfim. Então, quando se busca esse reino de Deus, quando nós nos preocupamos com as coisas de Deus, né, que é de falar da sua benevolência, que é de falar do seu amor, que é de ajudar as pessoas, que é de ser solidários, de ensinar algo que alguém precisa,
de repartir com quem necessita. Então nós estamos fazendo realmente o reino de Deus, porque essa era a vontade, é a vontade de Deus, que cada um faça da sua parte, que ajude, né? Que ajude o seu próximo principalmente. Então, quando Jesus disse que o reino de Deus está dentro de cada um de vocês, ou dentro de cada um de nós, ele está dizendo que essas ações boas, as coisas boas que nós fazemos, isso se chama o reino de Deus. O coração bondoso que você tem, ele é chamado reino de Deus. E quando Jesus diz para a gente buscar primeiramente, né, o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, ele está realmente pedindo que nós nos preocupamos primeiramente com a nossa vida espiritual, deixando a vida material, né, que ela será acrescentada. Então, buscando primeiramente fortalecer a nossa vida espiritual com Deus. Então, buscai primeiro o reino de Deus e todas as mais, né, e tudo mais vos será acrescentado. Essa passagem bíblica se encontra em Mateus 24 ao 30, onde Jesus manda que nós nos preocupamos primeiramente com as coisas do céu e depois as coisas da terra. Elas vos serão acrescentadas, né? Chama de bens materiais, ok? Então, concluindo a revisão do assunto, o reino de Deus está dentro de cada um de nós, quer dizer o quê? Que as nossas ações, né? Que o modo como nós fazemos para ajudar os outros, para prestar socorro, para ser solidário, isso é que nós chamamos de reino de Deus. Então, esse reino ele está dentro de cada um. Cada um de nós é que vai descobrir de que forma, né, você pode estar fazendo essa demonstração do reino de Deus. Ok? Então, nós vamos para o nosso próximo assunto, que se encontra na página 65 e a página 66. Esses dois falam sobre um assunto interessante, que é Jesus, o Salvador. Certo? Página 65 e 66. Então, uma certa vez, passando pela região de Samaria com os discípulos, Jesus chegou a uma cidade chamada Sicá. Então, nessa cidade chamada Sicá, Jesus já tinha passado por várias cidades, né? E dessa cidade tinha um assunto importante a qual ele precisaria visitar para resolver, que no caso era um encontro com a mulher samaritana. Jesus sabia que ali já existia aquela mulher, na hora X, como fala o texto, que era ao meio-dia, ele já sabia onde encontrar ela. Então essa mulher, ela era considerada uma mulher pecadora. E por ser pecadora, muita gente, né, se distanciavam dela. E Jesus via, ou Jesus sabe, né, e ele conhece todos nós. Ele tem um amor tão grande por todos nós, não faz acepção de pessoas. Então, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, nesse exato momento, mostra que Jesus ama todos nós de forma igual. Então, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana ali naquele poço chamado Poço de Jacó, que era realmente onde ela ia, né, todos os dias ao meio-dia, para dar água aos camelos. Jesus ali se encontra com aquela mulher vamos dizer, para fazer algo diferente na vida dela, que era verdadeiramente o encontro dela com Jesus. Então Jesus começa a conversar com aquela mulher e ela se recusa, né, a conversar com ele. A primeira coisa que ele pede para ela é que ela dê água, né, dê de beber para Jesus. E ela diz para ele: como é judeu e eu samaritana e me pedes água? Por que ela fez essa pergunta? Porque realmente os judeus, eles não tinham, né, uma amizade com os samaritanos, eles eram inimigos.
Por que eles eram inimigos? Por que eles tinham desavenças? O texto conta que as desavenças deles era por entender que serviam a Deus diferente. Então, Samaritana pergunta para Jesus, você é judeu e eu sou samaritana, então nós não podemos conversar. E Jesus começa a falar sobre a vida daquela mulher samaritana, conta toda a sua história, conta todo o seu passado, e ela começa a entender que realmente Jesus ele é uma pessoa diferenciada. Por quê? Porque realmente ele sabe o que acontece na vida dela. Através do que ele está falando para ela, relatando para ela, sem ninguém ter falado para ele a respeito da vida dela, ela começa a entender que ela não está conversando com um ser humano normal, natural, como qualquer um outro. Então, dali ela percebe que realmente a pessoa a qual ela está conversando é um profeta. E dali ela sai, de volta para a sua vila e dar a notícia que ela encontrou alguém diferente. E que esse alguém diferente deva ser o Messias que se chama Cristo. E a notícia corre, por toda a sua vila, que ela, mulher samaritana, teve realmente um encontro com Jesus. E a partir daquele dia, nós observamos, Jesus fala para ela, mulher, se tu soubesse quem te pedes água, tu daria, Porque ele, Jesus, é a própria água. Ele é a água viva. Então Jesus dizia para ela que se ela conhecesse ele mais profundamente, ela nunca mais teria sede. E Jesus fala isso para a mulher samaritana de uma forma com um amor tão grande, demonstrando que ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos nós, certo? Então, o que a aula mostra para a gente? O que esse assunto mostra para todos nós? Que nós pecadores, nós seres humanos, todos nós somos pecadores. Mas nem por isso Jesus não nos abandona. Ele nos ama, nos quer ver sempre feliz, E esse é o passo importante que ele quer que a gente faça, O que nós damos é que sempre reconhecemos que somos pecadores e que ele está sempre de braços abertos para nos amar, para nos receber, ok? Então essa foi a nossa revisão dos conteúdos de religião do 5º ano. Bons estudos para vocês, meus queridos.